Olá pessoal, bem-vindos ao quiz de usinagem com o assunto entorneamento vídeo 15. Vou passar as regras para vocês. Primeiro vou ler a pergunta, depois vou dar 5 segundos para a resposta, vou explicar a resposta e então passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Pergunta número 1. Qual o principal benefício da alta pressão de refrigeração no torneamento? Resposta correta: aumentar a produtividade de materiais diferentes. A refrigeração de alta pressão aumenta o consumo de energia, o que precisa ser considerada do ponto de vista de sustentabilidade e custo. Porém, ela também pode aumentar a produtividade de materiais difíceis. O jato de refrigeração de alta velocidade cria uma cunha hidráulica. Eles têm 3 efeitos principais. Primeiro, para proporcionar uma refrigeração mais eficiente da pastilha na zona de contato. Segundo, afastar os cavacos rapidamente da face da pastilha, reduzindo seu desgaste. E terceiro, ajudar a quebrar os cavacos em pedaços pequenos e retirá-los da zona de corte. É importante usar a pressão correta. Pergunta número 2. Para que tipo de materiais é indicada a pressão de 7 a 80 baras de refrigerante? Resposta correta: aços e materiais comuns. De 7 a 10 bars, a refrigeração de precisão oferece melhor controle de cavacos e segurança do processo em aços e em outros materiais comuns. Graças à precisão, você pode aumentar os dados de corte mantendo a segurança do processo. De 70 a 80 bars, com uma pressão mais alta, também é possível obter quebra de cavacos. Usando geometrias desenhadas para a refrigeração de pressão, você pode obter resultados ainda melhores. Pergunta número 3. Para que tipo de materiais é indicada a pressão de 150 a 200 bars de refrigerante? Resposta correta: materiais difíceis. 150 a 200 bars é indicada para materiais difíceis, como aços inoxidáveis duplex e materiais HRSA. É necessária pressão de refrigeração mais alta. Use porta-ferramenta com olhares para fornecer refrigeração de precisão e geometrias específicas para refrigeração de precisão. Pergunta número 4. O que geralmente gera um problema de cavaco longo no torneamento? Resposta correta: baixo avanço e profundidade de corte baixa. Cavacos emaranhados, longos e contínuos em volta da ferramenta ou das peças são gerados pelo baixo avanço e profundidade de corte para a geometria escolhida. Raio de ponta muito grande, ângulo de posição inadequado. As soluções são: aumente o avanço e a profundidade de corte, selecione uma geometria de pastilha com maior capacidade de quebra de cavacos ou use a ferramenta com refrigeração de precisão. Selecione um raio de ponta menor, selecione um suporte com o maior ângulo de ponta possível. Pergunta número 5. O que geralmente gera um problema de cavaco muito curto no torneamento? Resposta correta: avanço muito alto e raio de ponta muito pequeno. Cavacos muito pequenos que grudam devido à quebra de cavacos ser muito difícil. Isso geralmente resulta na redução da vida útil da ferramenta ou na quebra da pastilha, devido à alta carga de cavacos sobre a aresta de corte. Sua causa pode ser avanço muito alto para a geometria escolhida, ângulo de posição inadequado e raio de ponta muito pequeno. Solução: escolha uma geometria para avanços mais altos, preferencialmente uma pastilha de face única, reduza o avanço, selecione um suporte com o menor ângulo de posição possível, selecione um raio de ponta maior. Pergunta número 6. O que é um problema de acabamento superficial no torneamento? Resposta correta: superfície irregular e fora da tolerância. A
A superfície apresenta irregularidades e não atende às exigências de tolerância. Sua causa pode ser: cavacos quebram contra a peça e marcam a superfície acabada, desgaste tipo entalhe excessivo na aresta de corte, avanço muito alto com raio de ponta muito pequeno. Solução: selecione uma geometria que afaste os cavacos da peça, altere o ângulo de posição, reduza a velocidade de corte, o avanço e a profundidade de corte, selecione uma pastilha positiva com um ângulo de inclinação neutro, selecione uma classe com melhor resistência ao desgaste por oxidação, selecione uma pastilha alisadora ou um raio de ponta maior. Pergunta número 7. O que é um problema de formação de rebarbas no torneamento? Resposta correta: rebarbas no início ou fim da peça. É a formação de rebarbas no início ou no fim do corte. Sua causa pode ser: aresta de corte não tão viva ou avanço muito baixo para o arredondamento da aresta, desgaste tipo entalhe ou lascamento. Solução: use uma pastilha com arestas vivas, com cobertura PVD ou retificadas em avanço igual ou menor que 0,1 mm por rotação. Use um suporte com ângulo de posição pequeno. Termine ou inicie o corte com um chanfro ou raio. Pergunta número 8. Quando é comum os problemas de vibração no torneamento? Resposta correta: usinagem interna. Os problemas de vibração ocorrem por forças de corte radiais altas, incluindo forças de corte altas devido à vibração ou marcas de trepidações causadas pela ferramenta ou pela instalação da ferramenta. É muito comum em usinagem interna com barras de mandrilhar, inclusive usinagem com longos balanços. Pergunta número 9. Qual é o tipo de desgaste normal e recomendado de pastilhas de torneamento? Resposta correta: desgaste de flanco. O desgaste de flanco é o tipo de desgaste recomendado para cada aplicação, proporciona vida útil da ferramenta estável e previsível. Sua causa pode ser velocidade de corte muito alta, classe muito tenaz, resistência ao desgaste insuficiente e elementos duros no material da peça. Para a solução, reduza a velocidade de corte, selecione uma classe mais adequada de acordo com a exigência por tenacidade ou resistência ao desgaste. Pergunta número 10. Quais são as causas do desgaste tipo entalhe nas pastilhas de torneamento? Resposta correta: materiais pastosos ou duros e geometria negativa. As causas do desgaste tipo entalhe em pastilhas de torneamento podem ser materiais pastosos e ou endurecidos por trabalho, uso de um ângulo de posição de 90 graus ou a geometria é muito negativa. Para a solução, selecione uma aresta mais viva, diminua o ângulo de posição ou varie a profundidade de corte. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever no canal. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.